Vamos fazer uma verdadeira cirurgia em nossos cérebros. Vamos destravar o nosso cérebro. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer. Deixa eu ver a galera que está chegando aqui. Tá todo mundo aqui. A Neide Vasconcelos, a Maritânia, o Anderson, Darcy, Paulo, Fátima, a Maurício, Maria Helena, Vila, Yuri dos Anjos, seja bem-vindo, e Rodrigo Ferreira, Alberto Júnior, Fabiola Prado, Nete, a Tassandra Coutinho, Clarice, sejam bem-vindos, gente, que grande prazer receber todos vocês para a nossa aula Destrave o seu cérebro. E eu vou começar fazendo aqui, sabe o quê? A nossa lista de chamadas, tá? Essa nossa lista de chamadas é uma lista de chamadas extremamente necessária. Eu gostaria que você respondesse presente. Escreva aí, presente, tá? Você que compra livros, mas nunca lê. Escreve aí, presente, se você está presente. É a nossa lista de chamadas, tá? Se você é aquela pessoa que lê sem concentração. Se você é aquela pessoa que estuda e não entende nada. Deixa eu ver se vocês estão presentes aí. Se você é aquela pessoa que muitas vezes se acha burro para aprender, para ler um livro, para ler uma apostila, para aprender um manual lá na tua empresa, para ler até a Bíblia, né? Se você é aquela pessoa que procrastina aí nos estudos, que procrastina a leitura, escreva aí presente. Se você é aquela pessoa que demora 1 hora para ler 6 páginas, se você é aquela pessoa que tem preguiça de ler, se você sente sono durante a leitura, escreva aí presente, professor. Se você é aquela pessoa que lê, mas nunca lembra daquilo que foi lido, também essa aula é para você. Se você se frustra quando você faz de estudar um ano inteiro e não passar na prova, se você é aquela pessoa que se frustra quando faz uma entrevista porque não lembra de nada que foi apresentado ali, enfim, meus amigos, minhas amigas, tá? Esta aula é para você. E é para você também que quer vencer na vida, né? Para você que apesar de tudo isso, você tem esperança, você quer vencer na vida, você quer ganhar uma grana, você quer trocar de emprego, você quer ter uma vida confortável. É para você também, né? Então, essa é a nossa aula Destrave o seu cérebro, tá? Agora, o objetivo é ajudar todos vocês, tá? Eu quero que vocês me ajudem a te ajudar, tá? Então, já vai compartilhando aqui a nossa aula. Tem aí nos comentários, lá no alto, fixado no comentário, tem aí um link para você só clicar ali, você compartilha com a tua mãe, com a tua avó, com a tua sogra, com o teu irmão, com o teu sobrinho. Tem criança em casa, compartilha, traz todo mundo para assistir, porque quem esteve aqui ontem gostou, tá? E eu tenho certeza que a aula de hoje vocês vão gostar muito mais, tá? Agora, vejam só, tudo isso que eu falei aqui, essa lista de chamadas, tá? Muitas pessoas se sentem exatamente assim, totalmente travadas para os estudos, incompetente, se sente burro para a leitura, acha que não aprende nada, mas tudo isso, gente, tá? Não é um problema que você tem. Eu já me senti assim. Eu me sentia assim, aliás, eu só entrei no mundo da memorização porque eu achava que eu não tinha uma boa memória, porque eu esquecia das coisas. Então, vejam só, o problema ele está num sistema que eu mostrei ontem para vocês aqui, um sistema que está completamente equivocado, tá? Olha só o que o sistema faz conosco. Aí responde, aí eu coloquei para vocês essa pergunta ontem, para quem não veio, tá? Você, quando estudava, quando estava na escola, ou você que estuda atualmente, tá? Você aprendeu a se concentrar na sala de aula? Responda assim com toda sinceridade, tá? Se você aprendeu, responda assim. Tá? Mas você aprendeu a se concentrar em sala de aula, nos estudos? Você aprendeu a ler com o seu cérebro? Você aprendeu a analisar, interpretar, compreender os textos? Mas você aprendeu a estudar e transformar informação em conhecimento? Você aprendeu a memorizar o conteúdo? Porque de que vale você ler um livro e no final não lembrar de absolutamente nada? Tá? Você aprendeu, como no seu dia a dia, na tua vida, a tomar uma decisão rápida, uma decisão correta,
uma decisão congruente, uma decisão inteligente que levasse você para um próximo nível? Aí a resposta da maioria aqui, claro, é uma resposta não, porque a gente não aprendeu isso na escola, porque nem professores, eu dou aula para professores em congressos de educação, nem professores aprenderam isso aqui em sala de aula. Então, o que acontece? Como é que você vai prestar uma prova de concurso? Como é que você vai encarar um vestibular? Como é que você vai encarar um exame de qualificação? Gente, tem muita oportunidade hoje no mercado. Principalmente para concurso, estima-se aí mais de 30 mil vagas. O ano que vem já vai para quase 100 mil vagas em todas as esferas. Agora, como é que você vai enfrentar uma prova de concurso sem saber isso daqui? Sem estar preparado, tá? Agora, por que eu não consigo, né? Por que eu me sinto assim? Por causa das suas escolhas. A gente falou sobre isso ontem também. Por causa das suas escolhas. Ontem eu fiz uma metáfora aqui com vocês do Pedro e do Antônio. Antônio é aquela pessoa que escolhe ficar vendo foto, curtindo mensagem, rindo do videozinho. O Antônio é esse cara. O Pedro, não. O Pedro ele escolhe se concentrar na leitura, se concentrar no livro, se concentrar na aula. Ele escolhe porque nós vimos ontem que a concentração é uma escolha. Perfeito? Tá? Nós temos um cérebro 100% preparado, saudável, capaz de registrar mais de 2 milhões de informações todos os dias. Agora, por que a gente não utiliza esse cérebro? Por que a gente não aprendeu a fazer tudo isso? Simplesmente porque não recebemos a orientação certa no momento certo. A gente deveria ter aprendido isso aqui quando era criança. Tá? Então, o objetivo de uma aula como essa é, sim, destravar o teu cérebro. É, sim, te auxiliar com tudo isso. Na aula de ontem, olha só o que a gente aprendeu na aula de ontem. Como ter mais atenção. E essa metáfora do Pedro foi perfeita, se encaixou muito bem. Como ativar a sua memória, né, e ter uma memória mais ativa. Nós fizemos exercícios ontem aqui de memorização. Vocês experimentaram na prática. Tá? Nós falamos ontem sobre remédio para memória, que não existe, é um engodo, é uma falácia, não existe remédio que atinja a memória e faça você lembrar de algo que você não aprendeu. Nós aprendemos também como evitar esquecimentos ontem aqui. Gatilhos de memória. O que eu posso fazer para lembrar? É conteúdo de curso pago que está sendo oferecido de forma gratuita para você. E eu já vou recomendando aqui para o pessoal que está chegando, que não veio ontem, tá? Não tem reprise, tá? Isso aqui não tem reprise. Esse conteúdo aqui a gente tirou da sala de aula, está trazendo aqui gratuitamente no YouTube. Então não vai ficar disponível. Quem tem que assistir, assista até o final. Se não assistir, vai perder. Vocês lembram do que nós memorizamos ontem? Por exemplo, ontem eu provei para vocês que você tem uma ótima memória e não precisa de treino. Você precisa de método, não de remédio, mas um bom método, uma boa escola. Lembra que a gente fez a memorização? Carregador, conta de luz, chave, livro. Lembra do cliente? Você lembra aqui do presente? Se você ainda lembra, olha só o poder de memorização que você tem. A outra lista dos presidentes do Brasil, passei para vocês também. Aí, olha o que aconteceu. Hoje, nós tivemos no nosso atendimento, nossa equipe de atendimento aqui é perfeita, gente. Eu dou o Johnny e sua equipe, a galera segura o rojão mesmo quando vocês começam a entrar em contato. A galera entra pelo WhatsApp, o pessoal encontra o número, vai atrás. Olha o que a gente recebeu hoje aqui, tá? Vários depoimentos, eu coloquei só alguns aqui para você dar uma olhadinha, olha só. O primeiro ali, ó. Esta manhã fui sair de casa e percebi que estava esquecendo uma coisa muito importante. Tá? Mas, então, lembrei do que você disse ontem. Foi uma lembrança, não esquecimento. Com certeza, se eu tivesse esquecido aquele objeto, eu teria me dado mal no trabalho. A aula me salvou. Obrigado. Olha só que bacana. Salva de palmas aí, gente. Né? A outra aqui é a Cristiane. Tá? Aula top. Hoje eu escolhi me concentrar na aula. Eu vi como faz a diferença. Quero levar isso para o meu dia a dia. Parabéns. Né? O Leonardo, olha só.
É muito boa a aula, memorizar pode tornar algo prazeroso quando orientado da forma correta. É isso que eu mostrei para vocês ontem aqui, né? Olha só que bacana. Professor, agradeço pelo conteúdo da live. Hoje acordei logo cedo, me senti mais concentrada e energizada para encarar os estudos. Gratidão. E tem mais uma coisa, sou 360. Ela, inclusive, adquiriu o curso 360, que eu mostrei ontem para vocês, que a gente abriu as matrículas. Lá embaixo, a Priscila, essa aula foi incrível, dicas extraordinárias. Entrei para o seu curso Memória 360, uhul, né, vibrando ali, né, cérebro brilhante, vou absorver tudo nesse conteúdo incrível. Então é isso, gente. Aí eu pergunto para você que está aqui agora, o que já mudou aí na tua vida até aqui, gente? O que já mudou? Eu quero saber, comenta aí, porque ó, a gente lê comentário, eu já provei para vocês que a gente lê comentário. Então comenta aí o que mudou, que de repente seu comentário eu já coloco na aula de amanhã também, tá? Você entrou para o Memória 360? Entrou para o curso? Coloca aí também, sou 360, né? Então, se deu certo para você, e eu dou os parabéns para essa galera aqui, se deu certo é porque você usou aquilo que foi ensinado, tá? Você valorizou, e eu valorizo muito a iniciativa, em partir para a ação, colocar em prática, tá? Gente, a indecisão, ela é horrível, porque a indecisão, ela paralisa. A sabedoria, ela é boa, não é gostoso aprender? Vocês viram que é gostoso aprender. Agora, a sabedoria, o conhecimento sem ação, não serve para nada. É como um navio cheio de ouro lá no fundo do oceano, não serve para nada. Existem 4 sinais de inteligência que eu considero aqui, e eu gostaria que você anotasse. Pega a caneta e anote aí os 4 sinais de inteligência, na minha perspectiva. O primeiro deles é a humildade. Humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, tá? Que a gente não é dono da verdade. E se a gente quer saber de alguma coisa, se a gente quer dar uma opinião, se a gente quer entrar numa conversa, a gente quer entrar e dar um palpite, a gente tem que ter base. E a base você recebe aqui, ó, estudando. Então é humildade para reconhecer, puxa, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, preciso organizar minha agenda. O segundo sinal de inteligência é a curiosidade, tá? É querer aprender cada vez mais, ser curioso. Porque não adianta você ser humilde e ficar ali. Todo humilde, ninguém vai bater no teu ombro e vai te dar o conhecimento. Não, você tem que ser humilde e ser curioso. Perguntar. Gente, eu conheço muita gente bem-sucedida. Muita gente. Na área da política, na área das empresas, dos negócios, da educação, eu conheço muita gente bem-sucedida. Os caras mais ricos que eu conheço são os caras mais... que eles se colocam sempre como um ser mais humilde. Eles querem aprender muito. Eles ficam perguntando o tempo todo para a gente. Porque eles querem aprender. Olha só, por que ele tem sucesso? É curioso, tá? E outra coisa, a gente tem que ter a mente aberta. Por quê? Muitas vezes a gente vai perguntar alguma coisa para aprender e às vezes vem alguém ali e te dá uma aula, uma lição. Tem gente que não vai te explicar, tem gente que vai ser meio áspero, tem gente que vai ser muito objetivo, tem gente que vai te dar uma aula, tem gente que vai falar coisa legal, tem gente que vai falar besteira. Você tem que ter o filtro, mas tem que ter a mente aberta o tempo todo. E o mais importante de todos, na minha opinião, gente, maior sinal de inteligência, na minha opinião, é a gratidão. Tá? É a gratidão. Quando você agradece, coisas boas acontecem na tua vida. Quando você é grato, coisas boas acontecem na tua vida, porque quando você é grato, as pessoas ficam felizes pela tua gratidão. Você não tem que dizer para as pessoas muito obrigado, que vem de obrigação. Estuda a origem da palavra obrigado. Você tem que dizer, eu agradeço você por me ensinar. Eu agradeço por esse conhecimento. Entende? Tem gente que vem assistir aula aqui, eu vejo nos comentários, porque eu olho todos os comentários depois. Tem gente que vem assim, mas o Renato, ele fica enrolando. Mas o Renato, ele fica isso e aquilo. O Renato, ele fica vendendo livro, ele fica vendendo produto. É o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Só que você não tem que agradecer ao Renato. O Renato só está aqui hoje, passando um pouquinho de conhecimento, humildemente falando, tá? Porque existem pessoas
que compraram os livros, que compraram os cursos. Se não fosse por essas pessoas aqui, provavelmente eu estaria hoje fazendo uma dupla jornada num outro trabalho para eu poder me sustentar minha família. Eu não estaria aqui hoje dando esse conhecimento para você. Se não tivesse pessoas que compram nossos produtos, com certeza eu não teria a disponibilidade de ficar estudando a semana inteira para poder passar esse conteúdo para você, porque não é só abrir uma câmera aqui e começar a falar. Tem todo um estudo por trás disso. Então, gente, a gratidão. Se você... eu gosto muito de um amigo, ele diz o seguinte, os alunos dele dizem assim, olha, obrigado por vender o curso, obrigado por vender o livro, obrigado por vender, porque você vendendo, você consegue passar mais conteúdo para a gente. Coloca aí, gente, hashtag obrigado por vender, porque você está dando oportunidade para eu passar isso, né? Agora, você quer mudar de vida, você veio aqui porque você quer mudar de vida, não é verdade? Eu mostrei para vocês ontem, tá, que para você mudar de vida, você tem que mudar o patamar onde você se encontra hoje. Tá? Qual é o patamar que você se encontra hoje? Eu não sei, você pode estar num patamar muito alto no nível superior, mas as pesquisas mostram que a maioria da população ela se encontra hoje, tá, num nível primário. O que é o nível primário? Nível primário, a pessoa é escravo dos sentidos, dos 5 sentidos. É o prazer de comer, é o prazer de fazer sexo, é o prazer, ela só vê prazer nisso, ela se satisfaz só nisso. Tá? É quase que uma vida primitiva, são sentidos primitivos. Né? Ela pode ser escravo das emoções também. Ela pode ser escravo dos neurotransmissores, que é a dopamina. Escravo dos hábitos, e pior, dos maus hábitos, que nós mostramos ontem aqui. Quando você está no nível primário, você vira um zumbi digital. E você caminha, como esse zumbi que tem aqui do lado, você caminha nas bocas do dragão, do monstro da preguiça mental. Domenico De Masi é um pensador, um filósofo italiano, ele dizia uma frase, e eu adoro muito, eu gosto muito de citar essa frase dele, que é o seguinte: o homem que trabalha, ele não ganha dinheiro. Se você acorda todos os dias, às 6:30 da manhã, 5, 6 da manhã, se arruma, pega o transporte, vai para o trabalho, trabalha igual um condenado o dia inteiro, sai do serviço cansado, volta ao transporte, volta para casa, toma um banho, janta e não tem energia, não tem pique para fazer mais nada que não seja cair no sofá, ver uma televisão e depois dormir, para começar no dia seguinte tudo de novo. Se você tem esse perfil e você ganha R$ 1.500 por mês, você está condenado a ganhar R$ 1.500 por mês enquanto existir esse emprego. E vale também para os senhores e senhoras aposentados que estão aqui me assistindo, que eu sei que tem muito aposentado aqui. Se você vive da pensão do governo e a sua pensão é de R$ 1.800, você está condenado a ganhar enquanto existir essa pensão, enquanto não diminuir. Por quê? Porque o homem que trabalha não ganha dinheiro. O que Domenico De Masi está dizendo com isso? Que o sucesso acontece, né? O sucesso ele reside naquilo que você faz depois das 18. Entende isso? O sucesso está naquilo que você faz após as 18 horas. E o que eu faço depois das 18 horas? É isso que você está fazendo hoje aqui. Está assistindo uma aula, você está lendo um livro, você está fazendo um curso, você está fazendo uma pós-graduação, você está fazendo uma faculdade, tá? Então, o sucesso que a gente tanto busca na vida, pessoal, ele é uma soma. É uma soma do quê? Uma soma de tempo, mais conhecimento, mais ação. O tempo você consegue, é gestão. Fazendo a gestão do tempo, você consegue criar mais tempo aí no seu dia a dia. Eu tenho certeza que sim. Se der uma espremida, é só você olhar aí no seu celular o tempo de consumo de rede social. Eu fiz uma pesquisa junto aos meus alunos, só para você ter uma ideia. O tempo médio que as pessoas consomem em rede social, incluindo todas,
daria para fazer um curso de extensão numa universidade como Cambridge ou Harvard, curso gratuito, pegando um diploma só com a carga horária que você gasta com redes sociais. Fazer cursos gratuitos. Tá? É lamentável, mas é isso que acontece. Então, você tem que ter tempo, a gestão do tempo. Anota aí, gente. Anota que isso é conteúdo, tá? Isso é conteúdo. Entenda uma coisa, o pessoal que adora dizer assim, Renato não tá enrolando. Não, anota uma coisa, tá? Não é só porque eu escrevi técnica, tá? Não é só quando eu escrevo técnica que vai vir uma técnica. O que eu estou passando aqui é conhecimento que, se você absorver, transforma a tua vida, tá? Então, olha só, então é tempo, você tem que ter conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é isso, é o que está no livro, é o que está na sala de aula, conhecimento é o que está na videoaula, tá? É isso, tá? Agora, para você consumir conhecimento, você tem que ter método. Lembra, na sala de aula, lá na escola, você não aprendeu a ler com o cérebro, você não aprendeu a se concentrar nos estudos, você não aprendeu a transformar informação em conhecimento, você não aprendeu a memorizar. Então, mesmo o sucesso, ele só é sucesso quando você tem tempo, conhecimento, você sabe absorver, capturar o conhecimento e carregar no teu cérebro. Tá? E, terceiro, atitude. A ação, na verdade. A ação é atitude. Ou seja, eu tenho conhecimento? Perfeito. Agora eu vou colocar esse conhecimento em prática. Eu vou executar esse conhecimento. Eu vou colocar em ação. Tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, gente, está no meu livro, tá? No Cérebro com Foco e Disciplina. Inclusive, o pessoal que adquiriu ontem o curso Memória 360, o pessoal que adquiriu ontem, tá? Eles estão ganhando esse livro autografado. Tá? Então, esse livro autografado vai para quem adquiriu o nosso treinamento ontem. Tá? Deixa eu ver aqui. Galera aí tá chegando. Deixa eu ver quantas pessoas tem. 2.000 pessoas. Legal. Todas as redes sociais. Bacana. Só que tem pouca curtida, gente. Tem pouca curtida. Tem uma galera também no Instagram. Eu não estou vendo coração, eu não estou vendo curtida. E a curtida é a moeda do YouTuber, né? É a moeda de troca do YouTuber. Então, por favor, curte aí, galera. Curte aí. Tá? Deixa eu mostrar para você, então, o que vai acontecer agora, a partir de agora. Hoje, tá? Eu vou dividir com você o seguinte conteúdo. Tá? Como fazer uma leitura concentrada, como criar o hábito da leitura, a gente vai falar sobre isso também hoje, como lembrar dos textos que você lê, tá? E nós vamos falar também de uma técnica, tá? Para quem gosta de técnica, 6 poderes dos superleitores, tá? Quem veio ontem, responda aí, valeu a pena ficar até o fim? Ontem, no final, eu ensinei uma técnica para ativar lembranças do passado. Foi uma técnica muito poderosa, tá? Aí eu pergunto, valeu a pena ficar até o final? Tá? Quem é que está comigo hoje? Vai ficar até o final também. Aliás, eu pedi ontem para que você trouxesse um amigo, trouxesse uma amiga. Você trouxe alguém para acompanhar a gente hoje aqui? Tem alguém de fora que foi convidado por um amigo? Também dá aí um alô, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Nós entendemos que o conhecimento, ele transforma uma vida, que a educação transforma uma vida. A gente descobriu que educação é poder. Eu quero trazer uma outra coisa para vocês aqui, tá? A leitura rápida e concentrada é poder. É o conteúdo de hoje aqui. Quando a leitura é rápida e concentrada, ela se transforma em poder. Quantos livros você prometeu que ia ler lá no início do ano? Quantos livros você prometeu que ia ler este ano e ainda não leu? Quantos livros você tem aí na sua casa, aí empoeirando na estante, ocupando lugar, enfeitando a estante, que você não leu? Né? Quantos livros você comprou da última vez que você foi ao shopping e passou em frente de uma livraria e você disse, isso aqui eu vou ler?
Quantos livros você não começou a ler e largou pela metade? Hã? Gente, é o seguinte, por que isso acontece? É porque nós temos um defeito? Não. É porque quando a gente não tem um método, quando a gente não tem foco, quando a gente não tem concentração, quando a gente não tem capacidade de análise, de interpretação, de memorização, o estudo não empolga. Aí a gente... Gente, eu trabalho com crianças, eu tenho um método chamado MemoKids. Inclusive, quem tem criança, memoriza aí, guarda aí. Segunda-feira que vem tem uma aula ao vivo, tá? Como ajudar teu filho nos estudos. Aí a gente vai falar para garotada. Então já vai, fica de olho, acompanha minhas redes sociais que eu vou anunciar depois para vocês no MemoKids, tá? Agora, anote aí, gente. Ler é um ato sagrado, perfeito? Ler, eu considero um ato sagrado. Se você lê a Bíblia, você deveria considerar a leitura um ato sagrado, tá? Se a leitura é um ato sagrado, e de fato é, o local da leitura é o nosso santuário, certo? O local da leitura é um santuário. E o leitor inteligente, portanto, ele é um leitor que se prepara para a leitura. Ele é um cara que se prepara, é preparado para ler, tá? Então, o que acontece? Qual é a dica que eu quero passar para você aqui? Dá uma olhadinha. Então, o que acontece? Quanto maior a preparação que você fizer antes da leitura, maior será o seu nível de atenção. Então, quanto menos você se prepara, maiores são as distrações, tá? Quanto mais você se prepara, mais concentrado você fica. Gente, diz uma coisa para mim. Um piloto de avião, ele não faz um checklist antes de decolar? Ele preenche um checklist antes de decolar. Um palestrante, ele não estuda suas anotações, a sequência do que ele vai falar, antes de fazer um discurso? Ele se prepara. Um médico, ele não lê um prontuário antes de fazer uma cirurgia? Um advogado, ele não consulta uma lei antes de fazer a defesa de um cliente? Tá? Um padre não se prepara antes de ir fazer a missa? Um pastor não se prepara antes de fazer sua pregação? Um ator, uma atriz não se prepara antes de ir para o teatro, para o palco? Tá? Por que você, leitor, não tem que se preparar? Você não lê de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Você tem que ler com inteligência, tá? Você acha que se preparar faz a diferença, sim ou não, gente? Você acha que prepara, ou a gente lê de qualquer jeito? Ah, agora o Renato falou aí, eu vou pegar um livro e vou ler de qualquer jeito. Se você se prepara, como é que você se prepara? Compartilha aí comigo. Como é que você se prepara para a leitura? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, gente, que você também não aprendeu na escola, tá? Existe uma coisa chamada ladrões de concentração, tá? Ladrões de concentração. Aí, baseado nisso, eu gostaria que você tentasse imaginar qual é o maior ladrão de concentração que existe na vida de um estudante, de um leitor, de um profissional, de uma pessoa que precisa de foco. Qual é o maior ladrão de concentração que você acha que é? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Deixa eu ver aqui, né? Olha lá, a Cristiane, ó, não me preparo, eu leio na cama antes de dormir. Cristiane, é maior erro que você comete. Porque você vai dormir e não vai lembrar de nada no dia seguinte, né? Tem coisa errada aí, gente, pra caramba, né? Sono, celular, TV, né? Barulho. Gente, o maior ladrão de concentração, anota aí, são as interrupções. Um leitor que não se prepara, ele tem, em média, uma interrupção a cada 30 segundos. Quando você é interrompido uma vez a cada 30 segundos, em média, significa o quê? Que você não está lendo. Anota uma coisa aí, gente. Outra dica aqui, anota isso aí, ó. A distração, ela é um mecanismo de defesa. A distração, ela vem como um mecanismo de defesa
muitas vezes. Quando você pega um livro na mão e diz assim, eu odeio esse livro, eu odeio essa matéria, sabe o que acontece? A tua mente, entendendo que isso aqui é algo que vai te fazer mal, o que a tua mente faz? Ela vai te proteger do livro. E como é que a tua mente te protege do livro? Ela faz você prestar atenção no passarinho, ela faz você ter vontade de beber água, ela faz você checar o celular para ver se não chegou a mensagem. A tua mente faz você ter uma coceira na perna, se incomodar na cadeira. A tua mente faz 1 milhão de coisas. Para quê? Para te proteger do livro. Anote aí, isso é um mecanismo de defesa. Isso aí eu ensino detalhadamente lá no curso Memória 360, no módulo que eu falo sobre concentração. Tá? Quem não pegou o curso, aproveita e vai lá e faz. Certo? Agora, olha só, qual é a origem da distração? Tá? São as interrupções, ok? Interrupção, ela vem do quê? Das nossas escolhas. Então, se eu escolho deixar a televisão ligada, se eu escolho ler deitado, como a Cristiane falou aí, se eu escolho deixar o celular ativado, se eu escolho deixar pessoas entrando no local, se eu escolho, ou seja, ou melhor, se eu não presto atenção em nada disso, as interrupções elas vão acontecer. Então, olha só, checklist do leitor inteligente. Número 1, anote aí. Prepare o local de uma forma que não haja interrupções. Conversa com as pessoas, desliga o celular, desliga a televisão, sente-se numa cadeira, tendo a mesa como apoio. Segundo, silencie a tua mente, porque também tem ladrões de concentração internos aqui. Tá? Silencie a tua mente, faça meditação. Terceiro, peça entendimento, dê comandos mentais, gente. Estude sobre comandos mentais, sobre neurolinguística. Tá? Dê comandos mentais para si mesmo. Tá? Eu quero entendimento, terei foco, terei concentração. 4, tenha um método de estudos que funcione de verdade, validado. Tá? Aí vem o objetivo dessa aula aqui, que é o destrave teu cérebro. Você tem que ter um método de estudos para quê? Tá? O pessoal que está no 360, o que ele aprende lá no 360? Ele aprende quais são as habilidades, os canais de estudos dele, os melhores canais para ele estudar. Não é canal de televisão, é canal interno para estudar. Visual, auditivo, sinestésico. Lá no 360 você aprende, olha, eu ensino 5 etapas que ajudam você a ser aprovado em qualquer concurso público. Repetindo, tá? Ser aprovado em qualquer concurso público que você colocar aquelas estratégias, tá? Ensina você a fazer um plano de estudos focado em memorização do conteúdo, como transformar centenas de páginas, tá, de informação em conhecimento para você poder solucionar os seus problemas, como você vai memorizar apresentações, como a aluna disse que fez hoje aqui, eu comecei com uma pessoa que fez a aula de ontem, que hoje tinha uma apresentação e já usou técnica. Tá? Então, como memorizar apresentações, roteiros, discursos, como escrever com facilidade. Eu sou escritor, gente, eu sei que muitas pessoas têm bloqueio para a escrita. Lá dentro do Memória 360, eu ensino você a escrever. Né? Como acessar memórias de longa duração e como lembrar de coisas que você não lembra mais, como nós fizemos na aula de ontem aqui, ao vivo. Entendeu? Então, tudo isso ajuda o método de estudo. Quando eu digo assim, você tem que ter um método de estudos, é um método que englobe isso daí. Por quê? Porque dessa forma você vai eliminar esses ladrões de atenção, porque muitas vezes eles estão aqui porque você diz que não gosta de estudar, e aí eles entram para te proteger, né? Então, você tem que saber acalmar a sua mente, gente. E outra coisa aqui que ajuda a acalmar a sua mente, sabe o que é? É você ter um propósito. Propósito é o melhor amigo do leitor. Quando você tem um propósito para a leitura, quando você tem um propósito para fazer uma pós-graduação, para ler um livro, um propósito para você estudar, tá? Você entra, sabe do quê? No estado de fluxo. Sabe o que é um estado de fluxo? O estado de fluxo é aquele estado que você
Você está lendo um livro, aí você diz assim, caraca, olha isso aqui. Aí você começa a ler aquela página, aí você vai para outra página. Meu Deus, olha isso. E aí você continua lendo, e começa a acontecer algumas coisas estranhas. O ambiente escurece, a temperatura muda, você está tudo torto na cadeira, você não sente sede, você não sente fome, você não sente nada, você sente que você está fora do corpo. Quem já se sentiu assim, gente? Você estava lendo um negócio, que aí entrou alguém lá no quarto e disse assim, ô Maria, vem cá Maria, eu estou te chamando, você não está me ouvindo? Ela, não, nossa, nem prestei atenção, eu estava aqui no livro, nem prestei atenção, você estava me chamando. É quando você está no estado de fluxo. E você entra em estado de fluxo, sabe quando? Quando você tem propósito na leitura. Não é legal isso? Qual é o seu propósito, gente? Eu era aquele aluno que xingava a matéria, eu xingava professor, eu xingava a professora. Aí um dia, tá? Uma professora, ela virou para mim e ela falou assim, isso aí eu estou falando de segundo colegial, mais ou menos ali. Uma professora que era amiga da família, ela falou assim, Renato, pensa comigo, você tá xingando matéria, você xinga professor, você reclama, tá parecendo um velho, né? Aí ela falou para mim assim, se aquele aluno que xinga a matéria, ele xinga professor, fala mal do livro, né? Que é ascensão, que é crescimento, que é oportunidade, que é mudança de vida, que é um próximo nível. Se a pessoa que fala mal disso daqui, tá? Ela tem duas opções. Ou ela não sabe, tá? Ou ela não gosta de estudar, né, de fato, e aí tem que procurar um outro trabalho. Eu acho poucos os trabalhos hoje que você consiga se sair bem sem ter que estudar, né? Ou então ela me disse o seguinte, ou ela não gosta de estudar, ou ela não sabe como estudar, né? E ela disse ainda mais, ela falou, não sabe o que é estudar. Eu falei, professora, tudo bem, então me fala aí o que é estudar. Aí ela falou assim para mim, o estudo, Renato, ele não é emoção. E aí ela pegou as coisas dela e foi embora. O estudo não é emoção. Ela falou assim, fica com essa aí. Estudo não é emoção. Aí eu fiquei pensando, estudo não é emoção, não é emoção. Aí eu fui correndo atrás dela e falei, professora, que história é essa de estudo não é emoção? Aí ela me deu uma das maiores lições da minha vida que abriu a minha mente. Tá? E aí eu falei, por isso que eu falei para você que tem que ter humildade para aprender. Ela falou o seguinte, Renato, a emoção nos estudos, a emoção é boa para a nossa vida, mas nos estudos a emoção atrapalha. A emoção, deixa lá para a tua família, filho, parente, bichinho de estimação, namoro. Lá você coloca a emoção, porque lá cabe a emoção. O estudo, quando a emoção entra no estudo, ela não vem como uma emoção positiva. Você não pega um livro e diz assim, caraca, eu amo estudar isso aqui, olha que delícia. Você não faz isso aí, né? A emoção, quando ela vem nos estudos, é assim, isso é chato, isso é uma droga, olha o tempo passando, será que chegou mensagem? Isso aqui não acaba mais. A emoção, ela é assim nos estudos. Ela é carregada de aspectos negativos. Então, a professora me disse o seguinte, por via das dúvidas, tira a emoção do processo, ela me disse. O estudo é razão. Aí ela terminou com essa frase, o estudo é razão. Estudo é racional, é algo racional. Estudo é algo exato. Você tem uma prova, você precisa saber este conteúdo, você precisa se organizar, ter tempo, ter método, estudar esse conteúdo e você vai passar na prova. Pronto. Não tem emoção, não tem mimimi. Não tem chororô. Essa é a postura de uma pessoa inteligente. Essa é a postura de um estudante inteligente. Quando você adota essa postura, você começa a se divertir. Você começa a se divertir com os estudos, porque você começa a entrar em estado de fluxo mais rápido. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Você começa a entrar em estado de fluxo mais rápido. Então eu pergunto de novo aqui, qual é o seu propósito? Você tem que descobrir qual é o seu propósito aqui, gente. Tá? Para você poder se dar bem nos seus estudos.
Você quer... Ah, Renato, meu propósito é... Quer ver? Eu vou fazer um exercício aqui, gente. Anota aí, eu vou te ensinar, tá? Eu vou te ensinar a encontrar propósito para as coisas, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, sucesso é estudo. Estudo fácil precisa de método. Método facilita a tua vida, só que para facilitar você precisa ter propósito. Estamos de acordo até aqui, ok? Beleza. Como é que você vai fazer para achar o seu propósito? Muito bem. Método aqui. Você vai lançar perguntas. Você vai fazer um exercício de lançar perguntas. Por exemplo, o que você quer da vida? Ah, eu quero... o que você precisa fazer para ter sucesso? Ah, eu preciso ler mais livros. Ah, você precisa ler livros? Legal. Para quê? Para quê? Sempre use um para quê. Não é por quê, gente. Não é por quê. É um para quê. Ah, eu tenho que ler mais livros, textos, apostilas. Para quê? Para quê? Para eu ficar mais inteligente. Pô, legal. Um bom propósito, ficar mais inteligente. Para quê você quer ficar mais inteligente? Para quê? Para quê? Eu quero ficar mais inteligente para eu ter uma renda, aumentar, melhorar minha renda. Pô, legal. Ler, estudar para ficar mais inteligente para aumentar a tua renda. Perfeito. Para que aumentar uma renda? Para que aumentar a sua renda? Para que ganhar mais? Eu preciso ganhar mais porque eu preciso comprar uma casa para minha família. Tá. Então, o teu propósito é comprar uma casa. Para quê você quer comprar uma casa para sua família? Aí você encontra a raiz do propósito. Para eu poder dar aos meus pais aquilo que eu não tive. Né? Uma casa nova. Eu preciso eu quero comprar uma televisão nova para minha mãe. Esse é o meu propósito. Para quê? Né? Por que ela precisa de uma televisão nova? Para ela assistir com mais conforto, porque a televisão é pequenininha, ela precisa de uma maior, problema de visão e tal. Você vai fazer um ato de amor. Então, quando você investiga a coisa do propósito, sabe o que você encontra lá na raiz? Lá no fim? Né? Você encontra coisas como conforto, amor, amor próprio, amor ao próximo, servir ao próximo, gratidão, consideração. Você encontra compaixão. Então, aí eu quero muito que isso esteja fazendo sentido na tua cabeça. A gente deu uma volta para você entender que muitas vezes aquele ato de você tirar todos os dias na tua vida meia hora para você ler um livro, estudar, fazer uma aula como essa daqui hoje, tá? Lá na raiz existe compaixão, existe amor pelo próximo, a gratidão, consideração por alguém. Então, por que eu estou lendo esse livro? Por consideração a uma pessoa. Por isso que você me pergunta, Renato, por que você está fazendo essa aula aqui hoje de graça? Por consideração a todas as pessoas que compram os meus cursos, que compram os meus livros, que é por causa deles que hoje eu estou aqui. Esse é o meu propósito. Eu ajudo mais pessoas porque as pessoas estão me ajudando. Então, você tem uma troca de energia. A energia está sempre em movimento. Não é só um jogo ganha-ganha. Eu ganho, mas as pessoas também ganham. Isso é assim que se acha uma consideração. Você entendeu, gente? Então, não tem experiência melhor do que a leitura. Agora, vem cá. Outra técnica que eu quero te mostrar aqui. Anota uma coisa aí para vocês. Tá? Olha lá, Luiz, meu propósito é ter sabedoria. Para quê, Luiz? Para quê? Né? Você tem que fazer essas respostas. Tá certo? Esse é um processo. Muito bem. Quando você pega um livro para você ler, você tem dois caras aí trabalhando, o hemisfério esquerdo e direito. Hemisfério esquerdo, linguagem, lógica, razão, tá? Raciocínio, números, é o esquerdo quem cuida disso. Direito, criatividade, imaginação, lúdico, colorido, emocional.
Então, quem lê o livro é o hemisfério esquerdo do cérebro. O esquerdo está lendo, o esquerdo está indo bem, o esquerdo encontra lá no meio do texto, o esquerdo encontra assim a palavra circo. O direito, como não está fazendo nada, está de folga, ele vai lembrar que está chegando um circo na cidade, que você tem que comprar o ingresso para o circo, porque você quer levar teu sobrinho no circo. Então, agora o que acontece? O esquerdo continua lendo e o direito fica pensando no circo. O que acontece? Você continua lendo aquela página e lê mais uma, quando a tua cabeça está viajando, aí cai tua ficha, ué, mas o que eu estava lendo mesmo? Né? Ou seja, o esquerdo estava lendo, o direito estava de folga. Isso é uma mente distraída na leitura. Isso é distração na leitura, ok? O que você tem que fazer? Você tem que trazer os dois hemisférios para trabalhar. Como é que os dois hemisférios trabalham juntos? Quando o esquerdo está lendo, o direito está fazendo aquilo que ele sabe fazer. Principalmente, produzir imagens. Tá? Então, quando o direito produz imagens enquanto o esquerdo está lendo, e tudo isso aí é técnica, tá? Você entra num estado de fluxo, 100% de fluxo. Quando você entra num estado de fluxo, você tem foco. Quando você tem foco, você aprende mais. Quando você aprende mais, você tem uma injeção de dopamina. Opa, agora é a dopamina vindo no contexto positivo. Você tem dopamina porque você está feliz, pois você está aprendendo. Quando você aprende, tá? Você quer aprender mais e para isso você precisa de velocidade, porque o tempo nosso é reduzido, gente. Num dia de 24 horas, onde você tem que dormir umas 8, como é que você encontra tempo? Acelerando, aprendendo mais rápido. Ou seja, essa velocidade você conquista quando você aprende a ler com o cérebro. Eu vou fazer um exercício aqui com você agora, onde você vai aprender a ler com o teu cérebro, ok? Então se concentra aí, se prepara, diz aí para a turma aí do teu lado, olha, gente, presta atenção que agora eu vou ler com o meu cérebro, ok? Não me incomoda, não me atrapalha. Vou colocar um slide aqui. Vocês vão fazer a leitura desse slide aqui. Se concentra, peça entendimento agora, e aí leia esse texto que eu vou colocar para vocês aqui no slide. Vamos lá. Dando um tempinho aqui. Ok? Muito bem. O texto aí, para quem ainda está tentando traduzir, está escrito assim, ó, conhecer a mente humana e o seu funcionamento significa conhecer diversas habilidades intelectuais que aprendemos ao longo da vida e que utilizamos para a nossa sobrevivência. Esse texto ele é muito legal, tá? Eu lhe pergunto aqui, tenha você chegado ao final ou não, tá? Durante a leitura desse texto aqui, você pensou na tua casa? Você pensou nos problemas? Você pensou nos boletos? Você pensou na faculdade? Você se incomodou com o barulho do vizinho? Você se incomodou? Não. Sabe por que não? Porque você estava no estado de fluxo, você tinha um propósito e você estava lendo com o teu cérebro, não com o ouvido e os olhos. Sim, você usou seus olhos, mas você estava lendo com o seu cérebro. Esse é o estado que você precisa atingir. Tá? Esse é o estado de fluxo. E você percebe que você atingiu. Você atingiu. Né? Nós temos que ampliar isso e fazer disso algo frequente. Então, lá no 360, tem um módulo daqueles 3 módulos, que é o de leitura dinâmica. Eu ensino a você a ter uma meta de ler 50 livros por ano. É totalmente factível, é totalmente possível. Acabar com os vícios que faz a gente ler como uma tartaruga. Tá? Desconstruir um processo lento de alfabetização que faz a gente ler como uma tartaruga. Encontrar uma velocidade ideal para você ler o seu material, aquilo que você precisa. A gente fala sobre isso no curso de leitura dinâmica. A gente ensina você a eliminar a subvocalização, ensina você a fazer uma leitura concentrada,
ensina você a fazer uma leitura com o cérebro, do jeito que você fez aqui, onde você não percebe as coisas acontecendo ao seu redor. Exercícios para neuroaceleração, para ativar o teu cérebro, e a gente ensina aquilo que nenhum outro curso ensina, como reter textos que você leu na sua memória. É muito legal e vale a pena para quem quiser conhecer, viu, gente? Quer ver como vale a pena? Eu vou colocar aqui um depoimento, vocês vão me pedir, eu vou pedir, assim, licença a vocês, de 1 minutinho apenas. Eu vou colocar o depoimento de um aluno aqui, que fez o nosso curso, o Wilson, só para você ver o que ele falou depois que ele fez o curso. Agora, presta bem atenção que ele vai falar o antes e o depois, tá? Vamos lá. Sou Prestes, eu sou estudante, estudo para concursos públicos e vim aqui trazer o meu depoimento a respeito dos cursos que são ofertados na plataforma do professor Renato Alves. O que eu tinha de problema? Eu simplesmente não conseguia aprender, não conseguia memorizar, lia um texto e no meio de um parágrafo do texto eu já não conseguia lembrar o que estava no início. Então resolvi acessar essa plataforma, adquiri um curso, apliquei sobre esse problema e resolvi na hora. Hoje eu me sinto muito mais fortalecido na hora de fazer uma prova, porque eu não tenho aquele medo de, vou ter um branco. Benefícios que eu obtive com isso, bom, aprovações em concursos públicos altamente concorridos, como a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, todos os concursos ali que eu tenho feito são para a área administrativa, então passei na Defensoria, passei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também, e recentemente a aprovação mais expressiva, como o Ministério Público da União, acredite só, consegui passar em 14º no Polo do Rio Grande do Sul, classificação nacional ficou em 110, aplicando as técnicas que a gente aprende com os cursos que são ofertados ali. É bárbaro, né, gente, isso. Então, esse aqui é o resultado. É isso aqui que nos dá orgulho, tá, gente? E eu quero deixar esse convite para vocês, tá? Meus queridos, quem ainda não fez o curso, vale a pena fazer, tá? Vamos falar agora dos 6 poderes dos superleitores. Eu vou te mostrar agora, gente, tá? Como você vai se tornar um superleitor, um super estudante, uma pessoa diferenciada, tá? Como a sua leitura ela vai ser mais eficiente. Eu vou te mostrar aqui como que você pode melhorar o seu estado de atenção de Pedro, né, aquele que mais concentrado, né? Como você vai ler e lembrar daquilo que você leu por mais tempo. Quem quer aprender isso, coloca eu aí, gente. Quem quer aprender isso, escreva eu aí nos comentários. Pega seu papel e caneta para você anotar os 6 poderes dos superleitores. E, gente, antes, deixa eu te avisar, assim, quem está chegando hoje, tá? Quem não assistiu a aula de ontem, quem está chegando hoje. Talvez, na vida, né, às vezes chega momentos na vida que a gente acha que é difícil mudar. Só que se você ficar pensando que é difícil, que não dá, que isso não é para você, que você não consegue, lembra, a indecisão, ela paralisa. Sabe, às vezes é melhor você tomar uma decisão e errar rápido do que você nunca decidir, do que você nunca escolher. As nossas escolhas, muitas vezes, nos paralisam. Então, você não pode continuar, assim, essas escolhas, às vezes, erradas de fugir, tá, para um aplicativo, para uma rede social, isso só vai alimentando o monstro da preguiça mental. Você está indo para uma rota de colisão que é preocupante. A gente está caminhando para os próximos 10 anos, onde a inteligência artificial já faz parte da nossa realidade. Você está caminhando aqui. Outro dia eu fui tomar sorvete no shopping, e quem é que estava servindo sorvete, gente? Era um braço mecânico, um bracinho assim, era um braço mecânico que ia lá, pegava um copinho de sorvete, pegava... Então, uma sorveteria onde você tinha lá 10 funcionários, hoje resume-se a um braço com inteligência artificial. Tá? Então, a indústria da atenção, ela precisa de você. A indústria das redes sociais, elas precisam de você para ficar ali rodando tela, consumindo conteúdo, consumindo aplicativos, consumindo os joguinhos. Por quê? Porque o dinheiro está onde a audiência está. Você está entendendo isso?
Quanto mais pessoas assistem aquele vídeo do YouTube, mais aquele YouTuber ganha dinheiro. Só que nem sempre esse conteúdo é um conteúdo baseado em algo que realmente é produtivo, algo que realmente melhora a tua vida. Você está entendendo? Então, o que acontece? Hoje, quando você baixa um game, quando você entra numa rede e baixa um game, um app, você está ali criando para você um compromisso. Aquele compromissozinho de ter que jogar, de ter que ir na conquista, tem a meta. Tá? Isso aí faz com que você acabe, muitas vezes, virando um escravo dessas redes. Tá? Então, essas indústrias, elas descobriram o poder dos mecanismos de recompensa da mente humana. Tá? Esses mecanismos de recompensa acabam consumindo a sua energia, sugando a sua energia vital, sugando o seu tempo. Então, existe uma forma de você se livrar disso, que é você destravar teu cérebro. Quando eu comecei a trabalhar com esse tema, com memorização, há 25 anos atrás, a gente não tinha nem celular. Naquela época não tinha celular. Né? A gente tinha que se virar de várias outras formas. Eu dava aula olhando para quadro, para lousinha. Né? Eu me formei, né? Me graduei em computação, estudei ciências cognitivas, filosofia da mente, me tornei especialista, validei o meu método, porque eu achava que não adianta eu ensinar memorização se eu não provar que funciona. Então, eu fui o primeiro aqui, ó, o meu certificado, eu fui o primeiro brasileiro a ter um recorde de memorização. Eu sou o primeiro brasileiro da história, né, a ter o título de melhor memória do Brasil. Eu escrevi 9 livros, 5 best-sellers. Eu criei um processo de 4 etapas que ajuda a destravar. Então, eu demorei 25 anos para criar um processo com 4 etapas que te dá mais clareza nas ideias, ajuda você a memorizar 10 vezes mais rápido, te dá uma leitura mais focada e veloz, poder de avaliação, poder de decisão. Tá? Porque eu entendi que tudo que a gente precisava na vida, lá atrás, quando eu trabalhava como balconista de uma loja de tratores, com a mão suja, cheia de graxa, de poeira o tempo todo, trabalhava de sapatão, camisa, roupa suja, rasgada, tá? Eu entendi que só através do nosso cérebro, só destravando o nosso cérebro, é que a gente consegue ter alguma coisa na vida. Tá? Foi isso que eu descobri. Eu demorei 25 anos. Você pode mudar em 30 dias. Como que eu consigo mudar em 30 dias, Renato? Eu passei para você ontem aqui uma escada. Essa escada aqui, ela é muito interessante. Porque hoje a maioria das pessoas, 98%, vive a preguiça mental. Eu sei que tem muita gente aqui, especial aqui assistindo essa live. Mas tem muitas pessoas também que estão vivendo cozidas na preguiça mental. Só que aí você começa a trabalhar comigo, na primeira semana, eu te dou mais clareza, foco, concentração. Tá? Eu vou ensinar a acalmar a tua mente. Eu gastei $5.000 para fazer um curso nos Estados Unidos de 12 dias sobre como acalmar a mente. Custou $5.000 só o curso, fora aéreo e hospedagem. Tá? Eu vou te passar esse conteúdo aqui, em uma semana. Tá? Na segunda semana, a gente vai trabalhar, eu vou despertar o autodidata que existe dentro de você. Capacidade de aprender, a capacidade de memorizar os estudos, os livros que você lê. Na terceira semana, eu vou trabalhar, aí já vou vindo trabalhando, aí na terceira semana, quando terminar a terceira semana, você estará lendo pelo menos 3 vezes mais rápido do que você lê atualmente. É o poder da leitura dinâmica que você vai aprender. E aí, na quarta semana, com mais uma semana completa de imersão, você vai trabalhar a fluência para você poder ler, aprender em outro idioma. O idioma que você escolher. Lá a gente chama de inglês em tempo recorde, mas é o idioma que você
escolher. E não importa, gente, tá? Não importa se você está iniciando os estudos agora, se você vai começar a estudar para concurso, não importa se você está matriculado num cursinho preparatório, não importa se você já está aposentado, não importa se você tem déficit de atenção, TDAH, o curso ele foi desenhado para todos aqui, e o melhor, sem drogas, sem remédios para a inteligência, sem essas cápsulas que colocam a tua saúde em risco. A gente vai trabalhar foco e concentração, a gente vai trabalhar estudo e memorização, a gente vai trabalhar leitura dinâmica. Tá? Esses três treinamentos juntos, tá? Eles irão te dar aí essa dimensão toda. Tá aqui, deixa eu colocar na tela cheia para vocês aqui, ó. Memória 360, em resumo. Com apenas R$12, 12 de 97, 12 vezes de 97, né? Dá 997 no total. Tá? Em poucas semanas você terá um cérebro treinado, aumentando a sua confiança na hora de fazer uma prova. Você vai ter mais tempo livre para fazer o que quiser. Você vai melhorar os seus argumentos na hora de falar com o seu chefe, porque você terá certeza de que seu conhecimento, né, será valorizado. Você vai ter um rendimento melhor no seu dia a dia. Você vai ter a sua vida com muito mais produtividade. Você vai ler todos os livros que você comprar e sempre aprender algo novo para se destacar, ser valorizado, fazer mais dinheiro. E aí eu lhe pergunto, quem é que não quer isso, né, gente? Quem é que não quer isso? Tá? Então faz o seguinte, aí no comentário tem um link, o link está escrito assim, memoria360.com.br/oferta, memoria360.com.br/oferta. Tá? Aí a minha equipe vai colocar também nos comentários aí para vocês, e aí você vai poder adquirir aí esse curso. Ah, Renato, eu estou em dúvida ainda, será que vale a pena? Então vamos lá. Se você adquirir hoje, você vai ganhar a gravação da aula de hoje, a gravação da aula de ontem e a gravação da próxima aula que a gente vai dar amanhã. Segundo presente, o livro Cérebro com Foco e Disciplina. Gente, esse livro aqui, na verdade, a gente esgotou ontem em 100 livros, tá? A gente conversou com a editora hoje, com a editora Gente, eles liberaram mais 50 livros, então está valendo ainda hoje, se você adquirir hoje, amanhã já não vai ter mais jeito, tá? Mas se você adquirir hoje, ainda você recebe esse livro na tua casa, ó, novinha, 18ª edição, para você ver que não é porcaria, tá? 18ª edição significa que o livro é muito bom. No Brasil, chegar numa 18ª edição significa que o conteúdo é muito bom, porque continua sendo reimpresso e vendido. Então, esse livro está esgotado, a gente vai abrir essa exceção somente hoje, tá? Mentoria. A mentoria que eu prometi é só para os 100 primeiros, tá? Mas a gente vai fazer uma fila de espera. Então, se você quiser adquirir, você vai ficar numa fila de espera. Chegou o dia da mentoria, quem não se inscreveu, a gente chama você que está na fila, ok? E também aqui o curso exclusivo de memorização de idiomas em inglês em tempo recorde. Não existe outro no mercado, tá? Isso aqui é um curso com 33 aulas, mais atividades práticas. Não existe similar no mercado, porque é um método que eu desenvolvi e como você viu aqui, eu tenho autoridade para desenvolver, porque eu validei os meus métodos, ok? Eu quero dar os parabéns a quem adquiriu, quem já é Memória 360, escreve aí nos comentários, sou 360. Tá? Quem não comprou, eu vou deixar esse convite aqui. Ele é indicado para pessoas de 14 aos 80 anos. São mais de 100 aulas, tá? Para você fazer à sua disposição. São mais de 100 aulas. Tá? É para advogado, é para médico, é para estudante, é para professor, é para dona de casa, é para estudante de colegial, de vestibular, para concurso público, para nutricionista, é para qualquer profissão. Tá? Você pode estar fazendo outros cursos, não vai te atrapalhar, ao contrário, vai te ajudar a valorizar aquilo que você ganha. Tem aplicativo para você fazer pelo celular, dá para fazer pela televisão, tem 2 anos de acesso ilimitado só comprando por aqui.
tá? E você pode pagar com cheque, eu ia falar cheque, com boleto, com cartão de crédito, com 2 cartões de crédito, você pode pagar com Pix, pode pagar metade no Pix, metade no cartão, enfim, de 1.491 por 997 ou 12,97, o acesso é imediato, tá lembrando? O acesso comprou, já acessa imediatamente, a não ser que um boleto não tem que cair o boleto, tá? Mas cartão, Pix, débito, já compra e acessa imediatamente. E se você não se adaptar, gente, não tem problema, tá? Você tem 7 dias. Se você sentir que o método não é para você, tá? Você vai simplesmente mandar uma mensagem para a gente pedir o reembolso. E a gente vai reembolsar, tá? Com certeza, porque essa é a nossa garantia, tá? Então tá aí para vocês já fazerem a sua inscrição. É memoria360.com.br/oferta. Não tem por outro site, tá? Nessas condições. E agora eu quero te mostrar aqui o poder dos superleitores, tá? Quem quer ser um superleitor aí? Pega papel aí para você anotar, pega caneta para você fazer sua anotação. E vamos começar o seguinte, para começar a conversa, para você ser um superleitor, né, para a gente começar a conversa aqui, você tem que ter habilidade, essa a gente vai falar, e você tem que ter hábito de leitor. O hábito é uma repetição que você faz todos os dias, que você incorpora aquilo na tua memória de uma tal maneira que, se você não fizer, você quer fazer de novo. Você quer voltar e fazer, tá? Então, a habilidade serve para isso, ok? Como é que você cria um hábito? É igual escovar o dente, você tem que fazer todos os dias, de preferência no mesmo horário. Então, se todos os dias, no mesmo horário, você abrir um livro para ler e fizer isso por várias semanas, o dia que você não fizer, você vai sentir falta, porque é igual a escovar os dentes. Então, você tem que ter o hábito da leitura, e você faz dessa forma, tá? Aí vem a primeira habilidade. Qual é a primeira habilidade de um superleitor? É saber escolher um livro que tenha foco em seu objetivo, tá? Muitas pessoas pedem para eu indicar livro. Sempre que a pessoa pede para eu indicar livro, eu faço uma espécie de coaching com a pessoa que eu vou te ensinar a fazer agora, e tem também detalhes lá no 360, tá? Anota aí. O que eu vou mostrar aqui você não aprende na escola, tá? Em primeiro lugar, qual é o desafio que eu preciso vencer? É a primeira pergunta. Qual é o desafio que eu preciso vencer? Eu preciso melhorar a minha finança na minha empresa. Eu quero aprender a cozinhar. Eu quero aprender a falar em público. Eu quero aprender a tratar as pessoas difíceis. Eu quero aprender a vender. Eu quero aprender a escrever um livro. Enfim, qual é o seu desafio? Tá? Pertence a qual setor da tua vida? Pertence ao setor vida profissional. Setor profissional. Legal, você tem um setor. Terceira pergunta que você vai fazer. Como é que este problema, tá, ou a falta daquilo que eu desejo está me afetando? Então, por exemplo, é um setor, você detectou que é o setor financeiro. Como é que está afetando você? Eu nunca consigo economizar dinheiro. Né? Ou então, é um problema de saúde. Eu nunca consigo ficar com a minha saúde em dia, não consigo perder peso. Tá? Então, você vai descrever como é que está te afetando aquilo. Né? Como seria se eu tivesse resolvido isso? Aí é uma outra pergunta, é 4, né? Como seria se eu tivesse resolvido isso? Bom, se eu tivesse resolvido, eu teria mais saúde, teria mais dinheiro, teria mais, conseguiria falar em público sem inibição, conseguiria isso, aquilo. Essa é a 4ª pergunta. Você vai imaginar o cenário futuro. 5ª, e essa é muito importante, tá? Anota aí. Quem já passou por esse problema que eu conheço e admiro? Se é do meu... se eu pudesse almoçar com essa pessoa, que perguntas eu faria a respeito? E aí aqui tem um ponto importante. Talvez essa pessoa seja do seu círculo pessoal. Aí o que você vai dizer para essa pessoa? Você vai chegar nela com humildade, falar assim, cara, eu estou com um problema assim, assim, assado, me indica um livro. Porque se a pessoa é boa e sabe o que fazer, ele vai indicar um livro. Se eu detectar qual é o seu problema, eu vou indicar um bom livro para você. Entendeu?
Ah, mas eu não sei. Então, ótimo. Você vai fazer o quê? Se você não conhecer alguém, como eu não conhecia lá, lembra quando eu morava no interior, tal, eu não conhecia, não tinha acesso a pessoas. Eu tinha acesso aos autores. Então, quais são os autores que já passaram por essa dificuldade? Por exemplo, você tem problema de dislexia, né? Aí você joga lá no Google, disléxicos famosos que tiveram sucesso na vida, que tiveram êxito na vida. Aí o Google vai te mostrar um monte desses caras. Aí o que você faz? Vai lá na livraria e compra o livro dele. Você está entendendo como é que a gente chega no livro ideal? Pergunta 6. Quais são as palavras-chave que traduzem melhor o meu desafio? Saúde, boa forma, alimentação, nutrição. Essas são aí colocar 4 ou 5 palavras-chave. E aí, baseado nessas informações, vem a 7ª pergunta, né? Quais livros podem me ajudar? Aí, o que você vai fazer, gente? Você vai pegar as suas respostas que você anotou bonitinho, vai pegar essa lista de palavras-chave, tá? O setor que pertence, aí você vai entrar no site e vai fazer a pesquisa dos livros que você deseja. E aí, quando você fizer a pesquisa dos livros que você deseja, tá? Você vai ler a resenha dos livros. A resenha, o que é? É o comentário que as pessoas fazem sobre o livro. Eu não coloquei agora há pouco o comentário aqui de um aluno nosso? É isso. O que as pessoas estão falando a respeito, né? E ali você vai poder escolher o seu melhor livro, o livro que mais se adequa a você. Então, o livro não é assim, eu vou na livraria e pronto, eu fico olhando a estante, gente. Não é isso aí. Você não está indo lá para comprar, para ler. Você está indo lá só para comprar e guardar na estante. Você está comprando um livro bonitinho pela capa. Não é assim que funciona. É desse jeito que eu mostrei aqui para você, tá? Segunda habilidade, saber identificar e neutralizar ladrões de concentração. Tá? Isso aí eu mostrei para vocês aqui. Qual é o principal ladrão de concentração? É a questão das interrupções. Terceira habilidade, gente, tá? Saber o momento certo de ler em voz alta. Sim, tá? Ler em voz alta, em alguns momentos, ativa a sua concentração. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a leitura, mesmo a leitura dinâmica, antes de começar a leitura dinâmica, eu leio um trecho em voz alta. É como se o motor estivesse frio, você dá a partida no motor e dá uma aquecida nele para depois você acelerar. Então, a leitura em voz alta, ela tem o momento certo de fazer. Para ativar a concentração, para se fazer entender quando você quer explicar algo, né? Ou quando você quer ler e compreender melhor, para fixar na memória, se você tem memória auditiva muito latente, tá? Para ativar o seu cérebro também, e também para treinar a oratória. Então, a leitura em voz alta, ela tem alguns benefícios também, não é a leitura dinâmica, tá? A quarta habilidade, usar o marca-textos com inteligência. Gente, usar com inteligência. Tá? Tem gente que vai fazer usa o marca-textos como se fosse uma aquarela brilhante. Você tem que trabalhar com esse raciocínio. Se o texto é importante o suficiente para ser marcado, então ele precisa ser memorizado. Tá? Então, o que você vai fazer? Quando você sentir vontade de marcar um texto no livro, você vai fazer você vai rezar esse versinho aqui, ó. Se um texto é importante o suficiente para ser marcado, e aí você já está ali com o marca-texto na mão. Você vai pensar assim, ele precisa ser memorizado. E o que eu faço para memorizar aquele texto? Eu vou reler aquele trecho apenas em voz alta. Eu vou fechar os olhos e visualizar. Tudo isso ajuda a construir a memorização, tá? O número 5 é fazer a validação do conteúdo lido. Isso aqui é muito importante, gente. Essa validação é a seguinte, a cada 3 segundos você tem um esquecimento. Tá? 24 horas depois de ter lido o livro, você já esqueceu mais de 70%. O primeiro é por causa da memória de curto prazo. O segundo é por causa da memória de longo prazo. Tá? Então, o que você tem que fazer para fixar o texto na memória? Tem que fazer a validação. Como é que você faz essa validação? Imediatamente após a leitura, tá?
imediatamente após a leitura, você vai fazer o quê? Você vai fazer perguntas a respeito do texto. O que esse texto... Por exemplo, você está lendo um texto sobre a Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Quem participou? Quando aconteceu? Aonde aconteceu? Como foi o início, meio e fim? Desenrolar, início, desenvolvimento, conclusão. Qual é a minha impressão sobre isso? Então, quando você joga umas perguntas após a leitura do texto, imediatamente após, você consegue fixar na memória, ou seja, 24 horas depois, você vai lembrar mais de 70%. O jogo muda, tá? Isso é muito importante. E a sexta aqui, gente, o sexto, usar técnicas de leitura dinâmica, tá? Olha, o mundo mudou, o cérebro precisa mudar, tá? Você precisa ter velocidade, porque velocidade é produtividade na leitura. Hoje não é o maior que vence o menor, não é o mais rico que vence o mais pobre, não é Hoje em dia, no mundo dos negócios, é o mais rápido que vence o mais lento. Então, a velocidade do raciocínio também conta. E a leitura dinâmica ajuda você a ler mais rápido. Quer ver? Tem um teste que eu preparei aqui para vocês, que é um teste que ajuda a mensurar a velocidade de leitura. Deixa eu colocar aqui para você ver em que nível você está. Esse é o que é um teste, não é com livros, não acontece assim, tá? É diferente, mas é só para você ter uma ideia. Deixa eu colocar um pedacinho dele aqui para você sentir como está a tua velocidade de leitura. Vamos ver se você consegue acompanhar. Você viu? Se você conseguiu ler aqui, tá? Não é livro, é diferente, mas se você conseguiu ler aqui, significa que dá para melhorar. A gente faz um teste com o pessoal lá no Leitura Dinâmica, que é um teste assim, ó. Se você leu até 90 palavras por minuto, isso aqui, na verdade, isso aqui é estatístico, tá, gente? Se você lê 90 palavras por minuto, a sua velocidade de leitura ela é muito lenta, tá? Ela é muito lenta. Qual é o problema? Leitura silábica, subvocalização, retorno, pouca concentração e sem memorização. Se você lê de 90 a 150 palavras por minuto, a sua leitura é normal, tá? É normal. Mas ainda tem subvocalização, retorno, pouca concentração e não memoriza. Se você lê de 150 a 250 palavras por minuto, você lê rápido. Só que ainda você tem o problema do retorno, o problema da baixa concentração e sem memorização. Aí a coisa começa a mudar aqui, ó. De 250 a 600 palavras por minuto, você tem leitura dinâmica. Ou seja, você vence todos os problemas anteriores, aí só falta a memorização. E aí você faz um processo de leitura dinâmica bem feito, tá? Você atinge o que a gente chama de metaleitura, que é uma velocidade onde você tem alta velocidade, concentração e consegue ter um alto rendimento na leitura. Ah, Renato, mas o que eu consigo fazer com 600 palavras por minuto? Só para você ter uma ideia, um livro famoso como esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, você consegue ler ele em 52 minutos. Um livro como esse aqui, o meu livro, que é O Cérebro com Foco e Disciplina, você consegue ler ele em 43 minutos.
Só para você ter uma ideia, a título de comparação, um leitor comum de 90 a 150 palavras por minuto, ele demora mais ou menos 15 dias lendo um pouquinho todos os dias. 15 dias. Tá? Um livro como esse aqui, Os 10 Hábitos da Memorização, tá? É um livro que você acaba lendo ele em mais ou menos 27 minutos. Isso é o poder da leitura dinâmica. Eu te pergunto, não vale a pena, gente, você investir nisso? No mundo que muda, um mundo veloz, você tem que ler rápido, né? Ler rápido hoje é um diferencial, né? Quando eu pego um livro para ler, é como se um Steve Jobs, né? É como se um Daniel Goleman, se um Paulo Vieira, um Augusto Cury, um Steve Jobs, um Albert Einstein, um Robert Kiyosaki, né? É como se os autores da Bíblia estivessem sentados comigo conversando, né? Aí, ó, marcando aqui que o meu tempo já esgotou, hein, gente? Eu vou continuar aqui. Tá boa a aula, gente? Tá boa? Meu tempo já esgotou aqui, eu tenho que parar a live já já. Tá? Então, existem pessoas extraordinárias prontas para ensinar tudo para você, e essas pessoas estão aonde? Nos livros, são os autores, gente. O conhecimento que te empodera está nos livros, e muitos deles estão aí na estante da tua casa acumulando poeira, tá? Porque você não tem disciplina. Tá? E a disciplina, aqui na minha definição do livro Cérebro com Foco e Disciplina, é a capacidade de fazer corretamente tudo que precisa ser feito, custe o que custar, gente. Tá? E aí, tem um outro ponto que você tem que entender aqui, que método sem disciplina é equivalente a disciplina sem método, ou seja, ambas se anulam. Você tem que ter método, sim, mas tem que ter disciplina para aplicar. O método eu te ofereço. Você tem que ter a disciplina para colocar em prática. Ah, Renato, mas é difícil. Gente, essa história de é difícil, né? E seus sinônimos, aquela pessoa que diz assim, é difícil, é duro, é complicado. Será que dá? Eu não sei se é para mim. Mas com essa crise, gente, se afaste de pessoas que só sabem dizer que é difícil, tá? Para quem reclama que não tem grana para mudar de vida, para conseguir... Não estou dizendo para comprar meu curso, não, tá? Agora não estou vendendo nada, não. Estou dizendo o seguinte, se você reclama da tua vida porque não tem dinheiro, tá? Olha a história desse cara aqui, ó. Ex-servente de pedreiro passa aprovado em medicina. Aprovado em medicina, gente. Aí você diz assim, não tenho condições. Se você diz assim, eu não tenho tempo, faxineira aprovada em 4 concursos públicos, tá? Não tenho tempo para estudar, é difícil. Fica falando que é difícil, gente. Olha lá. Para quem acha que está velho demais para aprender, aqui, ó, idosa de 82 anos cria aplicativo de sucesso e fica rica. Tá? Para quem acha, gente, para quem reclama que não tem dinheiro, que não tem nada, que não tem oportunidade, que o mundo é injusto com você, olha a história desse cara aqui. Morador de rua passa em primeiro lugar no concurso público. Tá? Olha só, sem teto, sem comida, sem eletricidade, sem internet, sem Wi-Fi, sem o celularzinho que você tem aí para assistir essa aula, o cara passou em primeiro lugar no concurso público, por que você não passaria? Conta para mim. Por que você não passaria? Sabe por quê que você não passa? Porque muitas vezes você está, ao invés de agir, de decidir, você está reclamando. Tá? Até aqui nós aprendemos o seguinte, como ter mais atenção. A aula de ontem, aula 1, como ter mais atenção, como ativar sua memória. Falamos de remédios para memória, como evitar esquecimentos. Ontem eu dei uma técnica para você ativar memórias antigas. Tem gente que já usou, que já me contaram hoje. A gente aprendeu a leitura concentrada hoje, ladrões de atenção. Falamos sobre propósito na leitura. Eu passei para você um checklist. Falamos sobre os 2 hemisférios do cérebro na leitura. Como criar o hábito da leitura. 6 poderes dos superleitores. Até aqui a gente já falou de mais de 12 assuntos diferentes em 2 aulas, gente. Em 2 aulas apenas. Agora, amanhã... Olha o que eu preparei para amanhã aqui, ó. Mentalidade de sucesso. Amanhã a gente vai falar de habilidades da mente de sucesso.
Atividade de coaching a gente vai fazer também amanhã e eu vou falar de autocontrole na prática. Isso é a aula de amanhã, tá? Quem quiser já se antecipar, traga um amigo, marca um amigo depois para trazer aqui na nossa aula, tá, gente? E aí eu vou deixar aqui mais uma vez o convite para você fazer o nosso curso, tá, gente? Tem pessoas que falam assim, que tem condições, mas falar que é caro, mas será que eu invisto e tal? Gente, na minha opinião, o valor é justo, o conteúdo dele é excepcional, não é porque eu construí, tá? Mas mesmo que fosse colocar o meu currículo à prova, né, eu tenho currículo, eu tenho autoridade para construir um conteúdo como esse e dizer que é, sim, excepcional, porque nós temos os depoimentos aí, tá? Vale cada centavo, porque ele faz você mudar de vida, sim. Renato, mas eu achei meio caro, tá? Eu acho assim, caro é você comprar um monte de livro e não ler nenhum, tá? Ou se você ler, você não lembrar do que foi lido. Caro é você fazer uma faculdade, chegar no final do mês e não lembrar de nada. Caro é você fazer uma pós-graduação e jogar dinheiro fora, porque você termina a pós-graduação e você não aprendeu nada como deveria. Caro é você chegar numa entrevista que é a chance da tua vida e dar um branco, você não lembrar de coisas importantes. Caro é você ser chamado à oportunidade de falar em público, de encantar as pessoas e você não conseguir memorizar aquilo que você precisa dizer e dar um fiasco. Isso é caro. Caro é você esquecer o seu celular lá no shopping center. Caro é você esquecer o seu dinheiro no Uber. Caro é você esquecer teu filho, como eu mostrei ontem, passar um constrangimento. Caro é você chegar na cara do cliente e não lembrar do nome dele. Isso é caro, gente. O curso é barato e o curso ele resolve. Então, vou deixar aqui o convite. A minha equipe está aí me pilhando para já encerrar. Então, vou deixar aqui, ó. Aí nos comentários tem o link, memoria360.com.br/oferta. É por esse link que você vai se tornar nosso aluno hoje ainda. Vai ganhar o livro quem fazer a compra hoje ainda, tá? E eu espero vocês também, o comentário de vocês lá no meu Instagram, tá? Faz o comentário ali, depois, tá? Compra o curso primeiro, vai lá, faz. Depois você vai no meu Instagram quando você tiver tempo e deixa lá o seu comentário, tá? Gente, e para terminar, nada melhor do que deixar aqui a opinião deles, dos nossos queridos alunos que já fizeram o curso Memória 360 e o que eles dizem a respeito. Vamos lá. As técnicas que o professor ensinou, eu aprendi a ter uma memória mais eficiente. Eu melhorei muito a minha memória no trabalho. Eu consegui terminar projetos mais rapidamente. Eu consegui ser mais eficiente no que eu fazia. Eu consigo produzir muito mais do que eu produzia antes e eu até me atrevi a voltar a estudar. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse, mas o curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei no ano de 2019. Você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. E eu acho isso o máximo. O curso me deu muito mais do que velocidade, me deu capacidade de concentração, me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro, e nos clubes do livro eu consigo falar sobre todos os livros que eu já li, e como eu já li vários, graças ao curso, eu queria aqui agradecer ao professor Renato Alves. Então as técnicas que eu aprendi com o professor Renato Alves me ajudam na concentração e na organização de todas essas informações que eu recebo. E isso me deixa seguro. Hoje eu consigo vender muito melhor, consigo escrever muito melhor graças a essas técnicas. Que eu acho que esse curso, ele tem a vantagem de fazer você gostar de ler. Não só aprender a ler rápido, mas ter um gosto pela leitura. Então você, que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia se você fizer esse curso, sendo que você se dedica 15 minutos por dia. Então, assim, eu quero muito agradecer, assim, a oportunidade de ter feito esse curso, do Renato ter passado esse conhecimento. Porque depois de fazer o curso, eu passei em primeiro lugar em 2 concursos.
E eu tô no segundo concurso que eu fiz, eu tô até hoje, eu passei em 2010, já tem 11 anos que eu tô aqui no meu atual emprego público e tudo que eu aprendi eu ainda tô repassando para os meus filhos, para eles estudarem, e eles são alunos nota 10. Eu só tenho a dizer para você, Renato, parabéns, porque é um curso de altíssima qualidade e de um custo muito justo, tá? O curso mudou meu modo de ler, meu modo de escrever e meu modo de estudar para concurso também. Então, se você ainda está em dúvida se vale a pena fazer esse curso do Renato Alves, eu posso afirmar para você que vale a pena sim. Então, se eu fosse você, eu já não perderia mais tempo, já faria a minha inscrição agora mesmo, beleza? Eu espero que vocês tenham uma melhora na vida de vocês, como eu tive, né? Não só na profissional, como na pessoal também. E espero que venha muito sucesso para todos. Um grande abraço e até mais.